alegria, Gabriela Costa, que a gente acabou de ver aí na FEFIC, dando autógrafos. Gabi, muitíssimo obrigada, autora de livros, aí de 4 livros já de ficção. 4 livros. Que bom ter você aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de ficção vamos cristã? sim. A gente falou durante a semana já aqui no programa, mas a gente quer saber mais, conhecer mais sobre esse gênero literário aí que está caindo no gosto, né? Principalmente dos jovens, Gabi. Exatamente, eu sou um pouco suspeita de falar porque também antes de ser escritora eu era leitora, então talvez até por conta de todo o meu universo, até o algoritmo das minhas redes sociais, eu sempre fui muito envolvida nesse ramo literário, principalmente de ficção também, mas agora para mim está sendo uma honra estar aqui, ter comparecido também ontem e 2 dias atrás na FEFIC, também estaremos juntos amanhã, no sábado, das 10 ao meio-dia, então se você não teve a oportunidade, esteja lá com a gente que vai ser um momento muito especial. Olha só, então amanhã das 10 ao meio-dia você vai estar na FEFIC autografando os livros. Exatamente. Demais. Então vamos começar, vamos lá. Como? Por quê? Você começou a se interessar por ficção cristã e falou, não, vou escrever sobre isso. Eu acho que esse é o meu caminho. Como foi isso? Conta pra gente. Na verdade, eu sempre fui extremamente artística, mas eu até gosto de brincar que eu acredito que não era um plano meu, por mais que eu sempre tivesse gostado muito disso desde pequenininha. Foi um plano, assim, que veio do Senhor, porque eu sou obcecada, assim, apaixonada por cinema. Então, desde pequenininha, sempre estudei muito sobre roteirização, cinematografia, direção de arte, atuação, todas essas questões que envolvem cinema. E na minha cabeça eu sempre pensei, não, o Senhor me chamou exclusivamente para que eu faça filmes para honra e glória do Senhor. Então eu vou cuidar da questão de roteirização, de direção, talvez fazer alguns trabalhos de atuação também. Tá. Até que um dia, quando eu era menor, ali eu tava ali depois do fundamental, provavelmente, na verdade, no meu ensino médio, 2º, 3º ano, eu lembro que eu compus uma música atrás no meu caderno, eu tinha terminado uma prova um pouquinho mais cedo, aí esperando, assim, os meus colegas, vamos fazer alguma coisa artística, né? E eu lembro que eu compus uma música que tinha umas 3, 4 páginas. E quando eu cheguei em casa, uma música de 3, 4 páginas. Tipo isso. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, meu Deus, tô muito aflita. Minha mãe é pastora, assim, do fogo, entendeu? Aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe, eu tenho algo no meu coração que eu quero muito compartilhar. Eu sou cristã, então absolutamente tudo que flui dessa fonte automaticamente também parte das coisas que eu acredito, que eu tenho, os meus princípios vivos em mim. E eu falei pra mãe, eu compus uma música, só que ela tem 4 páginas, mãe. E eu sei que isso não é comercial, então como é que eu vou fazer uma música com 4 páginas? E eu tenho uma mensagem muito bonita, é uma música assim super fantasiosa e tudo mais. E o nome da música se chama Lágrima de Vidro. Aí minha mãe olhou e falou, filha, olha, por que você não pensa em talvez escrever um livro? Apresenta essa ideia para o Senhor. E foi a partir dali que eu orei com a minha mãe, e depois de alguns meses, na verdade, eu estava com o meu primeiro esboço de A Lágrima de Vidro, que foi o meu primeiro livro, e depois daí o Senhor só continuou fluindo as coisas. Então, Lágrima de Vidro começa como uma música, ele surge como uma música, mas você falou, não, gente, 4 páginas aí não vai dar certo. Comercialmente, acho que não vai dar certo. E olha só, e como é que foi para você, assim, quando você falou, tá, vou pensar nisso, vou transformar uma música em um livro. E como foi esse processo? Me conta como foi esse processo para escrever Lágrima de Vidro. Sendo bem sincera, o meu primeiro livro foi escrito aos 17 anos, então eu acredito que não tem como descrever além da graça do Senhor, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, entende? Então foi uma coisa muito de, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas enfim, acabou dando certo, o Senhor fluiu. Agora também, na verdade, eu acabei de, glórias a Deus, que história doida, mas acabei de gravar um curso que ainda não está disponível, mas em breve estará, sobre como produzir um livro, como escrever um livro, todos os passos, todas as minhas dicas e as metodologias que eu desenvolvi do dia 1 até o final, né, de produção, escolhendo editores e todo esse processo, mas acho que foi uma questão até de um aprendizado e uma experiência particular minha com Jesus, porque como eu comentei, eu era muito nova, eu não sabia muito, mas apesar disso eu também tinha a minha experiência como leitora, porque desde pequenininho eu sempre fui apaixonada por livros. Olha então só. Acho que o Senhor só dirigiu mesmo. Só foi dirigindo. Então, gente, deu um spoiler aqui pra gente. Em breve, então, vai ter um curso disponível, é isso? Exatamente. Que as pessoas vão ter a sua ajuda, a sua experiência, como produzir um livro aí, não só de ficção cristã. Produzir um livro. Produzir um livro. Ótimo, excelente. E quais são as suas maiores referências aí neste mundo de ficção cristã, hein, Gabi?
Ai, meu Deus. Eu acredito que, talvez inconscientemente, eu tenho várias referências de vários leitores aleatórios que eu fui lendo ao longo da minha vida, porque eu acredito que nós somos feitos de experiências pessoais, mas também, nomeando assim, de cabeça muito rápido, eu vou falar um clássico, né, que todos conhecemos, que seria o C.S., mas também vou mencionar duas amigas, na verdade, que hoje eu sou amiga delas, que são escritoras nacionais, que têm livros lindíssimos também, mas que eu também tive um contato com elas antes de ser escritora como leitora. Eu lembro que eu assisti uma live delas há um tempo atrás, e eu olhei e falei, uau, me usei elas como inspiração, que são as minhas amigas, que são a Karen Anne, que é autora de... ela fez uma participação em Corajosas, Meu Sol de Primavera, são obras lindíssimas, e também a Becca Mackenzie, que é Se Eu Pudesse Contar as Estrelas. Já fica a recomendação para vocês também, que hoje são minhas amigas, mas acredito que seria isso, sabe? Um compilado de vários autores diferentes que eu fui lendo ao longo da minha... Vai pegando um pouquinho de cada isso, ao longo e vai da transformando ali, né? Eu também, a sua escrita. Exato. E tudo mais. Depois, então, de Lágrima de Vidro, o que você fez? Conta pra gente. Quais são os outros livros? Então, eu publiquei o meu primeiro livro quando eu tinha 17 anos. E assim, por um milagre celestial, ele se tornou um best-seller. Então, foi a partir dali que eu, uau, ok, Jesus, eu acho que isso é algo que o Senhor tem pra mim. E continuei escrevendo. O meu segundo livro foi uma distopia cristã, chamado Diadema do Touro. E agora o terceiro e o quarto livro, eles são uma sequência, são os únicos que estão ligados. Foi publicado pela editora Quatro Ventos. Um beijo pra minha editora, porque eles são maravilhosos, mas se chama Caledrina Séfira. Aí o primeiro volume se chama Caledrina Séfira, nome bem diferentão, porque é nome de fantasia, né, que é o nome da protagonista. Sim. Mas se chama O Arauto... Não, A Fonte Perdida, e o segundo volume se chama O Arauto Sujo. Entendi. Então, esses são os únicos que são a sequência. Isso, exatamente. E podem vir outros? Tem uma sequência aí? Quem sabe? Vamos deixar aí no off. Vamos ver. Vamos ver, né? Quem sabe? Agora, me diz uma coisa, Gabi. Onde você busca inspiração, criatividade, né? Porque, assim, tem toda uma história, uma fantasia, um enredo ali que envolve o leitor, mas também ali tem um baseamento bíblico, né? Onde você busca essa referência de criatividade? Bem, as minhas respostas aqui, elas vão ser bem clássicas e um pouquinho clichês, mas também não tem como eu fugir disso, porque essa é a minha verdade. Então, eu acredito que a base de todas as obras, principalmente quando elas são cristãs, na verdade, quando elas são cristãs, elas primeiro iniciam no seu secreto para que depois você também possa expor isso. Então, todas as minhas obras, elas nasceram antes de aprendizados que eu tive com o Senhor, para que depois eu conseguisse transformar em algo de, ok, Jesus, o Senhor me ensinou isso, agora me use para que eu também seja uma facilitadora, para conseguir incentivar pessoas a alcançarem algo que eu alcancei também. Que antes foi uma construção minha com ele, e depois nós dois construindo algo para alguém também. Ah, entendi. Então a sua criatividade é simples. É isso? É a sua eu acredito que sim. Eu acredito Jesus, que ele vai colocando no seu coração. Isso. Eu gosto de falar que o Senhor é o dono da criatividade. Então, se você chegar perto dele, for amigo próximo do Senhor, ele vai te contar as ideias dele. E é assim que você escreve um bom livro. Ah, que maravilhoso isso, não é mesmo, gente? Agora, me fala uma coisa assim, ficção cristã. Tem muita gente hoje que fala, como assim ficção cristã? Né? Como que pode misturar ali um mundo fantasioso, né, criativo, com algo bíblico? As pessoas entendem já, assim, o interesse é mais dos jovens, tem adultos que têm se interessado mais, as crianças gostam. Conta um pouquinho pra gente, qual que é a sua visão deste cenário de ficção cristã hoje aqui no nosso país? Com certeza. Eu acredito que não é uma mistura de ficção com a Bíblia. A Bíblia, ela já se comunica muito através disso. O próprio Jesus, ele se comunicava inteiramente através de parábolas, porque ele pegava as complexidades do reino e ele ilustrava com histórias mais simples. Então, o próprio Jesus, ele colocava personagens e cenários e figurinos, e nós conseguimos encontrar várias áreas artísticas dentro da Bíblia, dentro das falas de Cristo. Eu acredito que ele só se comunicava de forma direta realmente com os discípulos, mas com o povo, para que ele conseguisse facilitar as complexidades do reino, ele se comunicava com parábolas, ilustrações. Eu também acabei de me formar numa escola de teologia nos Estados Unidos, e uma das aulas que eles mais ou menos ensinam como pregar, e, né, aquela coisa mais, vamos ter uma receitinha de bolo, como preparar um bom sermão. Uma das dicas principais que eles sempre davam é: tente pelo menos colocar 1, 2, 3 ilustrações dentro das suas ministrações, porque isso ajuda o pessoal, capta a intenção, ali engaja, e eles conseguem também entender melhor
como é que realmente funciona, sobre todas as coisas que você está trazendo. Então, eu acredito que a ficção é basicamente isso. De forma explícita ou implícita, o evangelho ainda está ali em todas as páginas, em cada linha. Então essa, né, a grande mensagem, na verdade. A gente está vendo imagens ali da sua sessão de autógrafos durante a FEFIC. Me fala um pouquinho do Caledrina. Conta pra gente um pouco, como é esse livro? Qual é a história envolvente, assim... O que acontece? Ok, a primeira coisa que eu tenho que falar é uma fantasia. Então ele não é uma história assim, ele é muito doido, tem várias curvas. Então mesmo que eu gastasse tipo uns 30 minutos só falando sobre o livro, eu ainda não conseguiria dar 3% de toda a história. Mas dando um mini spoilerzinho aqui, o que é muito rápido, porque eu quase nunca solto spoilers. Ele fala muito sobre perdão, sobre redenção, sobre a importância do seu sim, o valor do seu sim, né? E também a terra de dons e talentos, e como o Senhor quer usar o seu sim, a sua disponibilidade, né? Disponibilidade do seu coração. Mas, basicamente, ele fala sobre Caledrina Seferi, que é a nossa protagonista. Ela nasceu num lugar chamado a Corte dos Sete. E como é que funciona essa corte? Tem 7 facções. São 7 irmãos gêmeos que acabaram governando e eles dividiram o povo em 7 facções. Cada facção, ela foca em algo específico na corte. Então tem o rei que ele governa mais especificamente a parte da agricultura, o rei que governa a parte da proteção, então guerras e espadas e todo mundo sabe lutar muito bem, o rei que governa, entende? Então cada um tem uma área específica. A Kali, que é a protagonista, ela nasceu na parte da proteção. Então tecnicamente ela é uma assassina muito, muito doida, domina várias coisas e ela acaba trocando de facção. Mas nós temos o evangelho através dessa história e é por isso também que eu acredito que é uma forma tão linda de evangelismo, porque até mesmo na fila, um dos testemunhos que eu recebi foi: Gabi, eu presenteei um desses livros para uma amiga minha que não era cristã, porque a gente sempre lia livros aleatórios juntos, e eu presenteei para ela e depois ela começou a me fazer algumas perguntas e por conta disso foi a minha porta perfeita para que ela fosse para a igreja comigo. Então eu acho que é algo lindo, mas a história é bem doida. A história é por aí, tá, gente? Tem que ler. Reticências. Exato, tem que ler para entender, para se divertir, para se aprofundar aí nessa história maravilhosa. E olha só, quando você escuta um testemunho desse, uma pessoa que chega e fala isso para você, né? Você vira, né, lá dentro, no seu coraçãozinho assim, você fala: tô no caminho certo. Nossa, isso? Com certeza. É isso? Com certeza, eu acho conseguir fazer o caminho, a ponte ali para Jesus chegar no coração dessa pessoa. Exatamente, eu acredito que esse é o propósito de todas as coisas. Então, quando você realmente... Eu até estava conversando com algumas amigas ontem à noite, que eu acredito que quando se trata de reino, nós entendemos que parte disso é você servir. Né, você amar outras pessoas através das coisas que você faz. E tem muitas pessoas que plantam muitos frutos que talvez nunca vão ver, como todos nós e eu também. Mas ter a oportunidade de ver alguns desses frutos na minha frente, segurando a minha mão e falando obrigada, agora eu já tô me segurando para chorar, então imagina também o que aconteceu na fila, mas é um privilégio. Nossa, é um privilégio, é um presente realmente, né? Você colocar toda a sua criatividade, o seu talento, a sua escrita e alcançar corações deve ser maravilhoso. É maravilhoso. Olha, que Deus te abençoe muito, Amém. Gabi, assim, que te dê muitas bênçãos para você continuar nesse caminho, assim, trilhando esse caminho maravilhoso. A gente estava vendo ali na FEFIC as imagens agora, você autografando, muita gente ali querendo os autógrafos. E na FEFIC também tem muitos autores independentes. Tem. Cerca aí de 54, mais ou menos. Que dica que você dá? Né? Tudo bem, a gente já deu um spoilerzinho que vai sair um curso, mas só pra gente, né? Assim, quem tá começando agora, investir nisso, porque assim, o retorno é maravilhoso, a gente já sabe, né? Quando você consegue atingir um coração. Mas quais são as dicas que você pode dar para quem quer investir nessa área de ficção cristã? Eu acredito que como nós estamos falando sobre ficção cristã, automaticamente você também é um cristão. Então a primeira coisa que, se você tem um desejo no seu coração de escrever um livro, que eu preciso que você entenda se realmente é o Senhor quem está te chamando para fazer isso, então você silencia todas as outras vozes e foca nisso. Eu acredito que é muito importante que você entenda que também é um trabalho. Então, eu vou ter essa disciplina de tal horário a tal horário, eu vou ter o meu cronograma ali, eu vou sentar e eu vou realmente escrever. Nós temos uma passagem muito linda na Bíblia que fala sobre os dons e talentos e sobre a importância disso. Então, eu acredito que... Até tem uma frase no meu Instagram, que eu converso bastante com o meu público sobre isso, não enterre aquilo que o Senhor te entregou. Então, se o Senhor te entregou algo... eu acredito que você tem que honrar. E a única maneira de voltar de novo para cima, quando o Senhor te entregar algo, a gente tem que devolver. Não tem como passar por você e voltar para cima direto. Passa por você, antes tem que encontrar alguém e depois é que ele volta para cima.
Também acredito que Deus é um Deus muito intencional, então nós entendemos que o Senhor nunca faz absolutamente nada por engano, e Ele criou um mundo com palavras. Ele poderia muito bem ter simplesmente formado todas as coisas com um simples estalar de dedo, mas Ele escolheu falar que haja luz, que haja isso, que haja aquilo. O que o Senhor estava tentando nos ensinar desde o início? Que palavras têm poderes. Se Deus criou um mundo com uma palavra, o que é que você tem feito com a sua? Entende? Então, se o Senhor te deu esse dom, honre isso e coloca pra fora. Não tenha medo que, se é realmente o Senhor que tá te chamando, Ele vai te levantar e vai cuidar de todo o processo. É maravilhoso te ouvir, Gabi, gente. Ela falou assim, quando eu era mais nova, o primeiro livro eu lancei com 17 anos. Hoje ela tem 22. Isso, tenho 22. Morou nos Estados Unidos durante 2 anos. O que você foi fazer nos Estados Unidos? Conta pra gente. Eu fui pra uma escola de teologia. Tá. Foi um tempo de muito aprendizado, mas eu também entendi. Afinal, estudar sobre a Bíblia nunca vai ser um desperdício, né? Mas eu fui também para que eu tivesse uma base ainda um pouco mais firme, também experiências de estar fora, né? Aperfeiçoar meu inglês também. Mas agora eu também consigo pegar vários elementos que eu aprendi na escola de teologia para que eu também aplique ele dentro das minhas histórias, através de ficção, que é uma coisa linda. Oh, que maravilhoso. Gabi, fala pra gente assim, pra você, qual que é a diferença entre ficção e ficção cristã? Vamos lá, para quem está assistindo a gente em casa. Ok, eu acredito que a ficção secular, ela ainda pode ter uma história muito boa, uma narrativa muito boa e envolvente, mas a ficção cristã, ela carrega princípios bíblicos. Nós nos comunicamos, eu até gosto de falar que todo escritor de ficção cristã é porque eles parecem com o pai, entendeu? Porque Jesus se comunicava através de parábolas também. E é basicamente isso que a gente faz. A gente pega uma história e coloca dentro dela, de cada linha, o evangelho. Entendi. Essa, então, a grande diferença, né? Para quem está assistindo a gente em casa, para entender bem, né? A gente falou bastante sobre isso essa semana aqui no programa, mas essa é a grande diferença. Em cada página tem ali uma pitadinha do evangelho, não é isso? Você pode ler e ser edificado ao mesmo tempo. Olha só que legal. E pode presentear as pessoas, viu só? Às vezes você alcança alguém só presentear, fazer um gesto, um ato aí, não é mesmo? De carinho, de afeto a outra pessoa. Agora, Bi, de volta ao Brasil. Me conte agora o que vai vir daqui pra frente. Pois é. Vai morar aqui em São Paulo. O que você pretende fazer? Mais livros, né, pra gente? Com certeza, não tem mais como parar. Agora, muitos planos, muitos projetos. O Senhor tocou no meu coração, então eu acabei deixando os Estados Unidos de lado, pelo menos por um momento. Eu estou numa fase muito aberta que eu tô, Senhor, ok, o que o Senhor tem pra mim? Então, não sei se eu vou voltar em breve, ou daqui a um tempo, ou talvez não, ou vou pra outro lugar. Assim, a gente não sabe, né? Tá em aberto, o Senhor dirige os passos, mas agora estou em São Paulo e é isso, vamos focar mais em novos trabalhos, novos livros, produções e ver o que o Senhor tem pra frente. Já tem algum livro assim no forninho já? Assim, sempre tem. Exatamente, sempre tem. Como que você escreve? Você precisa estar sozinha na sua casa, você precisa ter seu canto, você escreve à mão, você escreve no computador, como é assim? Conta pra gente. O meu primeiro passo sempre é a escaleta, eu explico um pouquinho melhor sobre isso também no curso, não quero tomar tanto tempo porque é um pouquinho mais assim, metódico, sabe, ali teoria. Mas eu sempre crio primeiro a minha escaleta, que é praticamente o esboço do meu livro, e após isso eu começo a passar para o computador. Então, basicamente, esse é mesmo. E é porque eu gosto, entende? Porque eu sou bem raiz. Exato. Até de livros, não sou muito fã de e-book, me julguem, mas eu gosto muito de ter a textura, de sentir o cheiro. Quando a gente escreve, a gente tem uma visão melhor do negócio. Exatamente, sou exatamente a mesma coisa. Eu sou assim. Então, sempre começo no papel à mão, e depois disso é que eu vou acabar passando também para o computador. Entendi. Mas é geralmente assim que funcionam meus processos. E sua família? Sua família te apoia, assim, sempre... Você falou, seus pais são pastores. Isso. Como que pra eles? Deve ser um orgulho também, né? Assim, mas eles te apoiam, como é? Como é essa relação? Eu tive a graça e o privilégio do Senhor de nascer numa família muito abençoada. Então, graças a Deus, todas as coisas que o Senhor colocou dentro do meu coração de fazer, os meus pais não apenas me apoiam, como também muitas vezes foram os pioneiros de algumas coisas no meu coração. Por exemplo, eu escrevi uma música, eu não tinha cogitado a ideia de criar um livro. E minha mãe que chegou e falou assim, filha, vamos orar, o que você acha de talvez escrever um livro, de criar uma história um pouquinho mais elaborada, com mais páginas, já que você gosta tanto de escrever. Desde pequenininha, como eu comentei, por ser artística, eu sempre escrevi muitas peças de teatro, e roteiros, e não sei como eu nunca tinha pensado num livro, mas o Senhor tem uns planos engraçados, mas Ele usa muito os meus pais para falarem comigo em diversas questões da minha vida. Isso é maravilhoso. A gente tem pergunta aqui, vamos ver se eu acho aqui.
Olha só, a Renilda Nascimento está perguntando aqui. Já pensou, né? Já pensaram os autores? Já pensou você, Gabi? Já pensou em transformar os seus livros em filmes? Puxa vida, essa pergunta é assim, mexe com o meu coração, porque esse é o meu objetivo principal, porque entendeu? Ela ama cinema, o objetivo dela sempre foi o cinema e o livro, né? Exato. Veio na sequência. Tem planos? Com certeza. Na verdade, eu até gosto muito de conversar com as pessoas que vêm conversar comigo a respeito disso, que fé, ela é unida à ação. Por isso que é oração. Você ora, mas age ao mesmo tempo. Entende? Então, por exemplo, se eu tenho fé que o chamado da minha vida eu vou dirigir, o Senhor vai me dar um carro, então meu ato de fé é o quê? Eu vou tirar minha carteira, né, direitinho, para que quando o Senhor trouxer esse carro, eu não preciso falar, nossa, eu confiei, mas me dá uns minutinhos, deixa eu correr lá fazer tirar minha habilitação. Não, Senhor, eu confiei que o Senhor queria me trazer um carro, então aqui, chaves estão nas mãos, a gente pode ir agora, para onde o Senhor quer me levar. Então, para mim, os meus livros, eles são o meu ato de fé. Na minha cabeça, eles sempre foram, na verdade, antes da escaleta, depois da escaleta, na verdade, depende do processo. Mas eu também tenho eles em formato de roteiro, porque quando o Senhor levantar alguém que vai olhar pra mim e falar, ok, é a hora, vamos produzir um filme, eu chego com um livro e falo, ok, temos essa história, escolhe, vamos lá. Então, a gente pode em breve ter aí, não é mesmo? Irá os livros da Gabi, em nome de Jesus. Filmes, olha só. Diga amém com fé, você que tá assistindo já agora, em nome de Deus, declara sobre a minha vida. A Renilda que perguntou isso pra gente. Renilda, obrigada pela pergunta, viu, Renilda Nascimento? Ela disse, olha, tem poucas opções de filmes verdadeiramente cristãos hoje no mercado. Infelizmente. Não é mesmo? Então, assim, estamos aí, a gente fica na torcida. Logo, logo, os filmes da Gabi vão virar, os livros vão virar filmes, né? Amém. Gabi, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. Que alegria, é muito bonito, sabe? Te ver falar, te escutar, porque assim, você é tão jovem, tão cheia de Jesus, do Espírito Santo, que quer levar cada vez mais aí a palavra do Senhor para todos os seus leitores. Parabéns mesmo, viu? Amém. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras. Glórias a Deus, muito obrigada. E agora que você mora aqui em São Paulo, pode voltar mais vezes. Estamos sempre aqui te esperando, as portas estão abertas. Obrigada, que Deus te abençoe, viu? Amém. Amém.